Fala pessoal, eu sou o Leandro da Código G. Nesse vídeo eu quero mostrar aqui alguns tipos de pinça, máquina e fresa. O pessoal tem muita dúvida se aquele certo tipo de fresa vai servir na sua máquina. Se você estiver no Mercado Livre vendo um anúncio meu da Código G, dá uma roladinha e dá uma olhada nas perguntas. Você vai ver quanta gente que tem dúvida. Então, se você já tem experiência, esse vídeo é inútil. Eu até recomendo não terminar de assistir, né? Não faz diferença nenhuma você ver esse vídeo. Mas o pessoal que está começando agora com CNC tem muita dúvida se certo tipo de fresa vai servir no certo tipo de máquina. Então, aqui vai ser para isso. Esse vídeo eu vou mostrar a diferença de uma fresa e de uma broca, né? Eu não vou falar para que serve cada uma, porque a gente tem vários tipos, o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou mostrar a diferença básica de uma fresa e de uma broca. Você vai conseguir entender por que uma fresa serve numa furadeira e não serve numa retífica, por exemplo. Vai dar para entender facinho. Para não estender muito o vídeo, porque a gente tem muitos detalhes aqui, eu vou tentar falar mais rápido. Se eu parecer grosseiro em algum momento, eu peço desculpa. A intenção é não tomar muito seu tempo e fazer você entender o que você vai comprar sem nenhum erro, certo? Então, se achar que eu falei alguma coisa muito grosseira ou não dei tantos detalhes assim, é para não estender muito o vídeo, certo? Qual que é a diferença básica de uma fresa e de uma broca? Olha só, quando você vai usar uma broca comum, aqui comprada em qualquer casa de ferramenta, você vai ver que essa aqui vai aparecer melhor. O mesmo diâmetro que ela tem aqui na haste, né, na base dela, essa aqui seria a base dela. E essa ponta. Mesmo diâmetro que ela tem aqui. Então, se você quer fazer um furo, preciso fazer um furo, eu tenho que saber que medida que vai ficar o furo. Você pode vir aqui e medir diretamente aqui na base dela, que é igual aqui. Aqui vai ficar difícil de medir, mas você consegue medir por aqui, porque é idêntico, certo? Então, essa daqui é uma broca de 8 milímetros, né? Ela tem 8 milímetros aqui e 8 milímetros aqui. Se eu pegar uma broca mais fina, essa daqui, ela tem 3.2. Então ela vai ter 3.2 aqui e 3.2 aqui também. Por que isso acontece? Porque a furadeira, se você pegar aqui uma furadeira, ela tem um mandril. Esse daqui é um mandril. Esse é um mandril de aperto rápido, mas pode ser aquele de chavinha. Você consegue abrir ele e colocar no diâmetro que você precisa. Ó. Então eu vou colocar uma broca de 8 milímetros, ó, funcionou normal, certo? Eu quero colocar uma mais fina agora, eu quero colocar essa daqui, deve ser de 2 milímetros. Tem como colocar? Tem. O mandril ele abre e fecha, você vai colocar ele aqui. Esse daqui todo mundo já deve saber, né? Mas o que eu quero te mostrar é isso daqui, ó. A diferença, tá vendo? Deu certo. Só que no caso de uma máquina CNC, que você não vai usar uma furadeira, não vou usar uma furadeira, eu vou usar uma retífica ou uma tupia ou um spindle industrial. Vai dar certo colocar isso daqui? Não vai dar certo. Por quê? Geralmente, esse tipo de máquina usa uma pinça, e a pinça tem uma medida fixa. Ela não muda, você não tem uma ferramenta para abrir e fechar. Você com muito custo consegue dar o aperto necessário para ela não girar em falso aqui, né? Então, independente de ser uma Bosch, Makita, de ser uma retífica, de ser uma tupia, uma micro retífica ou um spindle industrial, não importa, não tem o ajuste que você tem numa furadeira, certo? Então, você vai precisar de uma pinça específica. Cada máquina tem um tipo de pinça. Essa é a parte que a gente precisa chegar. Eu tenho aqui vários tipos de fresas. Por que dá uma diferença? Olha só. Essa é uma fresa de 6 milímetros. Ela tem 6 milímetros aqui e 6 milímetros aqui. Tudo bem? Essa é uma fresa. Ela tem 1 milímetro aqui e 6 milímetros aqui. Você viu a diferença? Olha só. Se eu pegar aqui uma broca de 6 milímetros, ó.
ela é 6 milímetros aqui e 6 aqui. Essa é 6 milímetros aqui e 1 milímetro aqui. Olha só. Então, independente do tipo que você vai usar, a haste dela, esse daqui a gente chama de haste, certo? Aqui é o corte, aqui é a haste. Independente do modelo, a haste vai ter um padrão, sempre um padrão, olha só, olha a diferença. Eu tenho duas de 6 milímetros, essa tem 6 milímetros de corte, essa também tem 6 milímetros de corte, só que são fresas diferentes, olha, você vai ver que dá até a diferença de tamanho, né? E eu tenho aqui uma de 1 milímetro, mas a haste é de 6. Então, a gente tem esse padrão na haste. A haste sempre vai seguir um padrão independente do corte. Ah, na minha máquina dá para colocar uma fresa de 1 milímetro, de 2, de 3, de 4? Não interessa, você tem que ver essa parte aqui, certo? A sua máquina tem uma pinça que serve 6 milímetros? Se ela tem, você pode pôr essa pinça, mesmo que ela tenha 1 milímetro de corte. Você consegue colocar porque ela tem 6 milímetros de haste, certo? Olha só, tudo 6 milímetros aqui, ó. Isso vai acontecer em qualquer máquina. Olha só, essa daqui é uma retífica Bosch antiga. Você vai ver aqui que o detalhe dela é bem antigo mesmo. Ela vem com esse tipo de pinça. Olha só. Então ela vai encaixar aqui e vai a porca aqui em cima que vai apertar, certo? Eu posso usar na pinça de 6 milímetros uma fresa de 1 milímetro? Vai caber? Vai, por quê? Porque a haste dela encaixa perfeitamente aqui, olha só. Entendeu? 1 milímetro de corte, 2, 3, 4, 5, 6, não importa. A haste entra aqui, influencia o modelo, a potência, a voltagem, qualquer coisa, a marca da máquina, não influencia em nada. A pinça que influencia, tá vendo? Olha só. Essa daqui é uma outra retífica da Makita, certo? Ela usa esse tipo de pinça. Vai aqui dentro, certo? Dá para colocar? Dá para colocar, olha só. Perfeito. Eu vou colocar a porca aqui e vou apertar. Entendeu? Dá para colocar de 6 milímetros? Dá. Essa fresa tem 6 milímetros aqui e 6 aqui. Dá para colocar? Dá para colocar, perfeito. Ah, dá para colocar de metal duro com cobertura especial? Dá para colocar. Olha só, vai entrar aqui tranquilamente, certo? Eu tenho um outro modelo de retífica, olha só. O que vai acontecer? Vai dar certo? Vai dar certo, olha só. Né? Vamos colocar a porquinha aqui para dar um aperto na ferramenta. Então não interessa o modelo. Ah, minha de ferro, de plástico, é chinesa, é japonesa, é alemã, não interessa o modelo. Presta atenção. Daqui para trás não importa para essa ferramenta. Certo? Vai servir? Se tiver uma pinça com a espessura da fresa, vai servir perfeitamente. Olha só. Dá para colocar de 1 milímetro? Aqui, dá para colocar. Porque é 1 milímetro aqui na parte da frente. Você não vai colocar 1 milímetro aqui dentro. Você vai colocar a parte de 6 milímetros aqui dentro. Entendeu? Essa daqui é uma tupia. É a pior máquina para você usar numa CNC. Qualquer vendedor que te colocar uma máquina dessa aqui na sua CNC vai te arrumar dor de cabeça. Por quê? Porque ela sopra por baixo aqui. Então quando você estiver usinando alguma coisa, ela vai soprar o resíduo, né, o cavaco ali. Principalmente se for MDF, meu amigo, você está perdido. Vai voar poeira na sua casa inteira. Então não compra esse tipo de máquina. Mas sim, acontece de ter uma máquina dessa porque é fácil de prender. Certo? Ela usa esse tipo de pinça aqui, ó. Tá vendo que o furo dela tem 6 milímetros? Olha só. Opa. Essa pinça é muito curtinha. Dá para colocar uma fresa com a ponta de 1 milímetro? Eu quero fazer um detalhe muito pequeno. Dá para colocar? Você não vai colocar assim. Você vai colocar assim. Então, importa somente a haste da ferramenta. Olha só. Vai servir aqui perfeitamente. Essa está mais apertada porque está enferrujada. Essa máquina foi a primeira que eu tentei usar e foi a primeira que eu desisti. Está um pouco enferrujada a pinça, está difícil de entrar. Mas assim,
Ó, normal, vai dar aperto, vai funcionar, certo? Esse é um spindle industrial, refrigerado a água, né? Isso daqui é uma máquina, uma ferramenta feita para trabalhar aí 3, 4 dias sem parar. Então por isso que é refrigerado a água e também não faz muito barulho. Tem como eu colocar essa fresa de 6 mm aqui? Esse é um spindle que tem um padrão ER16. Você vai olhar aqui na pinça dele. Essa aqui é uma pinça com padrão, R11. Padrão é ER. Mas existe R11, R16, R20, 22 e vai até R40, se eu não estou enganado. Olha o tamanho da pinça, é bem diferente. É uma pinça muito mais precisa do que desse tipo de ferramenta. Muito mais precisa, muito mais recomendada. Então, eu quero colocar uma pinça com haste de 6 mm aqui. Vai dar certo? A pinça é de 6 mm? Eu consigo colocar. Olha só. Ah, mas eu quero colocar aqui uma fresa de 1 mm. Olha só. Como é que eu vou fazer? É 1 mm. Você não vai colocar assim, você vai colocar assim. Então vai dar certo. Tá vendo? Perfeito. Tá? Ah, dá para colocar 2 cortes? Não interessa quantos cortes, se a fresa é esférica, se é redonda, se é quadrada, de topo, triangular, se é de gravação. Vai entrar aqui? Então vai funcionar. Olha só. Eu tenho aqui uma de 6 mm com 2 cortes reto paralelo. Né? É a mais recomendada para MDF. Ela vai servir aqui? Perfeitamente. Olha só. Beleza. Eu não tenho um spindle desse ER16. Eu só tenho esse que é ER11 aqui para fazer esse vídeo. Mas eu tenho aqui o eixo ER16. É o padrão ER16. Então, dá uma olhada só na diferença da pinça do ER11. Esse é R11, esse é R16, olha só. Como é que eu faço para colocar no R16 uma fresa de 6 mm? Normal. A pinça tem 6 mm. Você vai colocar aqui e vai funcionar. Certo? Vai entrar perfeito aqui, ó. Olha só como é que fica por dentro, ó. 6 mm, o furo é 6 mm, a haste é 6 mm, 6 mm vai encaixar perfeitamente, ó. Eu posso colocar aqui a porca para começar a trabalhar com a minha ferramenta, tá? Esse daqui é um eixo para substituição, às vezes estragou o eixo do seu spindle, ou você quer fazer o seu próprio spindle, você consegue fazer com esse eixo, certo? Esse daqui é um spindle R20, é um eixo ER20, padrão ER da série 20, ele inclusive ele é cônico, tá vendo? Olha o tamanho da pinça. Então vamos comparar aqui. Olha só a pinça ER16 perto da R20. Agora olha perto da R11, olha a diferença, tá vendo? É muito diferente. Será que vai dar certo de colocar uma pinça, de colocar uma fresa de 6 mm? R20, vai dar certo? Vai. Olha só, ele vai encaixar aqui. Você vai pegar aqui a sua ferramenta, que não interessa o corte, interessa somente a haste, e vai colocar aqui dentro. Olha só. Perfeitamente, vai servir. 1 mm aqui, 6 mm aqui, 6 mm aqui, 6 mm aqui. Vai entrar? Vai entrar. Olha só. Vai ficar perfeito. Vai dar aperto, não vai ficar jogando, vai funcionar bonitinho. Aí, eu te falo uma coisa. Não é toda fresa que tem 6 mm de haste. Tem fresa que tem 4 mm. Essa aqui é uma de 4. Geralmente as fresas mais específicas tem 4. Quais as medidas de fresa que eu vou achar? Existem várias. Não vou falar todas porque não tenho condição, não conheço todas. Mas olha só, o que você vai conseguir no mercado mais facilmente, 6 mm, 4 mm e 1/8, que seria 3,175 mm. Né? Olha só, são as diferenças de haste. Você vai trabalhar com isso daqui na sua máquina. Então, assim, de forma geral, você vai usar 3 pinças, 3 medidas. Pode ser necessário uma outra pinça mais específica, de 2, de 3 ou de 1/4, né? Mas
Geralmente, eu até hoje só usei isso daqui, nunca usei outra medida. Para o meu trabalho, de repente para o seu trabalho você pode precisar. Entendeu? Então a gente tem 3 medidas. Então, vamos supor que o seu fornecedor, ele tem uma fresa que você precisa, mas ela tem 4 milímetros. Como é que você vai fazer para colocar uma fresa de 4 milímetros na sua retífica da Bosch, que tem uma pinça de 6? Não vai dar certo, porque 4 milímetros aqui é 6. Lembra, ele não aperta igual o mandril. A medida é fixa. O que a gente vai fazer? Trocar essa pinça. Tira essa, coloca uma de 4. Geralmente, essa pinça custa uns 80 a 360 reais. É assim, o fabricante dessa máquina, e dessa, parece que não tem intenção que você usa outra pinça, porque custa um absurdo de caro, uma coisa assim, assustadora. Uma máquina custa 150 reais. Você vai comprar só a pinça 60. Então, esquece, você não vai trocar essa pinça, a não ser que venha no seu kit. Não compensa trocar. Como é que você vai fazer? Existe um adaptador. Eu tenho anunciado, tem a pronta entrega, um adaptador que tem na parte de fora 6 milímetros e na parte de dentro do furo 4 milímetros. Você lembra que aqui tem um furo de 6 milímetros? Então vai encaixar perfeitamente. Aí o que você vai fazer? Vai pegar a sua fresa de 4 milímetros e vai conseguir colocar aqui. Olha só. Opa! Só um segundo. Olha só. A minha fresa, nesse momento, tem uma haste de 4 milímetros. Não importa o corte, o tipo do corte e o diâmetro do corte. O que importa é a haste. A haste tem 4 milímetros. Eu tenho um adaptador de 4 milímetros para 6. Significa que ele tem um furo interno de 4 milímetros. E a parte de fora tem 6 milímetros. E assim eu consigo colocar na minha retífica da Bosch antiga. Olha só, vai funcionar perfeito. Se eu colocar a porca aqui, né, começar a trabalhar. Ah, mas será que esse adaptador serve na Makita? O adaptador não tem modelo, ele tem 6 milímetros. Ele é como se fosse essa fresa somente na parte de fora, tá vendo? Ele vai servir na minha tupia, aquela que parece uma garrafinha, na minha retífica, perdão, da Makita. Vai servir? Será que vai servir? Vamos fazer o teste? Olha só. A haste tem 4 milímetros. Eu vou colocar no adaptador que tem um furo de 4 milímetros. Aí ela vai passar a ter 6 milímetros. A minha pinça tem um furo de 6 milímetros. Olha só, encaixou. Eu consigo colocar ela aqui, dar aperto e vou poder trabalhar tranquilo, certo? Vou tirar daqui. Ah, será que esse adaptador serve na minha outra retífica da Makita? Só que essa aqui ela tem uma parte de ferro, de alumínio aqui, de metal. Será que vai dar certo? Não importa daqui pra cá. O que importa? Eu já falei várias vezes, essa é a diferença básica que todo mundo tem dúvida. Então por isso que eu estou falando tantas vezes. Sua pinça não tem um furo de 6 milímetros? Aqui. Um furo de 6 milímetros. A minha fresa tem a haste de 4, eu coloquei no adaptador de 6 e consigo colocar aqui agora. Certo? Né? Na hora que der aperto aqui, vai ficar tudo fixo. Ah, mas a minha máquina é uma tupia. Vai funcionar? Funciona na tupia? O adaptador desse anúncio funciona na tupia? Você não vai colocar o adaptador... Opa! Você não vai colocar o adaptador na tupia assim. Você vai colocar aqui na parte da frente, né? Então, a fresa tem uma haste de 4 que vai entrar no furo de 4 milímetros do adaptador de 4 para 6. A pinça tem um furo de 6. Olha só, vai funcionar perfeitamente, né? Essa pinça é a mais apertada que eu tenho. Olha só, vai ficar assim. Entendeu? Dá para colocar ela na micro retífica? Não, não tem jeito. A micro retífica, o eixo dela nem cabe 4 milímetros. Entendeu? Então não tem como colocar não. Se
eu tiver um spindle industrial, esse daqui, o padrão ER11, o que eu faço para colocar uma ferramenta de 4 mm sendo que a minha pinça é de 6? Olha só. Como é que eu faço? Ou você coloca um adaptador, né? O mesmo adaptador, porque vai servir? Vai servir. O furo não é de 6. O adaptador vai entrar aqui. E a fresa vai entrar aqui. Vai servir? Vai servir. Mas não seria a coisa mais inteligente você ter uma máquina muito precisa para estar usando um adaptador. Não que o adaptador seja ruim, mas pelo preço, uma pinça dessa não custa muito caro, né? Eu tenho para vender a pronta entrega. Olha só, eu tenho uma pinça de 4 mm. Então eu estava usando uma aqui de 6, olha só, 6 mm. Haste de 6, pinça ER11 de 6. Serve? Serve perfeitamente. Aí. Mas se eu quiser colocar uma ferramenta de 4 mm de haste, como é que eu vou fazer? Vai comprar uma pinça do mesmo padrão. Seu espino é ER11 e R11, ER11 com um furo de 4 mm. Vai servir perfeitamente. Vai colocar aqui, né? Vai colocar ele aqui. É muito pesado esse spindle. E vai apertar com a sua porca. Certo? Mas o seu spindle pode ser ER16. Vai servir? Olha só. Eu pego uma pinça ER16 que não serve no spindle. Olha só. Meu spindle é ER11. Eu posso pôr uma pinça ER16? Não. Olha só a diferença. Não vai dar certo. Então o que a gente vai fazer? Pega uma pinça de 4 mm no padrão do seu spindle. A ferramenta não tem 4? Não importa a ponta. Nunca esqueça disso. Não importa a ponta. Tem 4 mm aqui? Tem 4 mm aqui? Ó, vai dar certo. Na hora que você colocar ele aqui e colocar a porca, vai dar aperto, sua ferramenta vai trabalhar adequadamente, né? Mas e se o seu spindle for ER20? Esse é um ER20. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui uma pinça ER20. Não adianta pegar uma ER16, que olha só. Olha o que vai acontecer, ó. Não adianta. A ER11 então piorou. Você precisa de uma pinça ER20 no padrão do seu spindle e a sua pinça tem que ter o furo de 4 mm, olha só. É só colocar a porca aqui, né, e trabalhar. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, olha só, o diâmetro é 4 mm, está escrito aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo. Certo? Dá pra pôr isso daqui na furadeira? Dá, furadeira abre e fecha, você lembra? Ó. Tá aí. Só dá aperto aqui, vai funcionar tranquilamente. Então eu já te falei agora da haste de 6, da haste de 4. Agora vamos falar da haste de 3, 175 mm, que é equivalente a 1/8 de polegada. Se você tem uma máquina dessa aqui, se a sua pinça é de 6 mm, você tem um adaptador de 4, vai dar certo? Não vai dar certo, vai ficar jogando. O que vai acontecer? Não vai dar um aperto. O que a gente pode fazer para resolver? Eu tenho esse adaptador para vender em duas medidas de furo, olha só. Eu tenho de 4 mm e tenho de 375. Olha só, um vai servir uma fresa raiada. Não importa se a fresa é raiada ou se é uma broca. Olha só, uma broca de 0,5. A broca tem o diâmetro de 0,5, mas a haste é de 1/8. Eu vou colocar aqui no meu adaptador de 1/8. Olha só, aqui vai ficar jogando, ó. Aqui vai ficar perfeito. Certo? Então, dá para usar. Cadê? Aqui. Olha só. Eu reduzi, eu aumentei, na realidade, né, de 4 para 6 e de 1/8 para 6. Agora eu tenho, independente da minha ferramenta que está colocada aqui, eu tenho
duas hastes aqui de 6 milímetros. Você lembra que a nossa pinça aqui é de 6 milímetros? O furo dela é de 6 milímetros? Olha só, vai dar certo essa e vai dar certo essa. Olha só, uma broca com o diâmetro da ponta, né? Dá pra ver no vídeo? De 0,5. Eu tenho aqui uma fresa de 4 milímetros de haste. Acho que é 3 milímetros aqui de corte. Dá certo? Dá pra colocar? Ó, perfeito. Então a gente tem aqui a possibilidade de colocar uma ferramenta de 6. Ó. Eu posso tirar a ferramenta de 6, usar um adaptador de 6 para 4 e usar uma fresa de 4. Eu posso usar um adaptador de 6 para 375 ou 1/8, é a mesma medida, que também vai dar certo. Mas será que dá certo de colocar isso daqui na retífica da Makita? Ó, perfeitamente. É a mesma história daqui. Dá certo de colocar nessa outra, que a parte aqui é de alumínio? Certo? Dá para pôr na tupia? A pinça da sua tupia é de 6 milímetros? O adaptador não é de 6 milímetros aqui, a parte externa? A parte interna do adaptador é de 1/8. A broquinha que eu estou usando aqui, vou trocar, vamos pegar de novo. Eu vou trocar de ferramenta. Ó, dá para colocar uma fresa de um corte. Eu quero trabalhar com plástico, vou usar uma fresa de um corte. A fresa de um corte também é 375 ou 1/8. Ela vai entrar no adaptador e eu consigo colocar aqui na minha tupia, na pinça que cai toda hora. Certo? Deixa eu ver aqui que ela fica caindo. Dá para colocar isso daqui na micro retífica? A pergunta que mais me aparece. Dá para colocar? Será que dá para colocar? É o seguinte, a pinça da micro retífica é assim. Ó. Essa é a pinça da micro retífica. Tem várias medidas. Então, tem uma pinça aqui que deve ter uns 2 milímetros. Dá para colocar uma fresa com a haste de 1/8? Não dá para colocar, porque não vai entrar. O furo aqui é muito apertado, ele é muito pequeno. Não dá para colocar, ele não vai entrar de jeito nenhum. Se você trocar e colocar uma pinça que tem o furo de 1/8, vai dar certo. Olha só. Fresa de um corte por 2 milímetros. A ponta aqui tem 2 milímetros, mas a haste, independente da medida, diâmetro, comprimento de corte, tipo de corte, a haste é sempre a mesma. Vai dar certo? Vai dar certo. Mas eu quero usar agora dá pra ver no vídeo aí? É uma broca de 0,3 milímetros. Você tá vendo que a haste dela aqui é o mesmo diâmetro? Olha só. Serve na micro retífica? Serve. Olha só, a micro retífica tá com uma pinça de 1/8, vai funcionar. Ah, mas essa aqui é uma AWT. É uma cópia fiel da Dremel modelo antigo. Não interessa, não importa o modelo, a procedência, a potência, se tem regulagem de rotação, isso daqui nada importa. O que importa é o que está aqui dentro, que é a pinça. A pinça tem um furo interno de 1/8, dá para colocar a broca, a haste dela tem 1/8. Ah, mas eu vou usar uma broca de 2 milímetros, olha só. Ela tem 2, mas a haste é 1/8. Dá para usar eu vou fazer circuito impresso, por exemplo, uma gravação bem pequena. Dá para usar uma fresa de gravação de 10 graus? Ah, mas ela é muito fina a ponta, não interessa. Porque a haste dela é de 1/8. 1/8 mais 1/8 é certinho. Dá para colocar aqui tranquilamente. Certo? Olha só, vamos mudar para uma Dremel. Essa é uma Dremel original. É uma Dremel a bateria. Certo? Dá certo de colocar nessa, será? Mesma coisa. Você vai colocar aqui uma pinça de 1/8. Vai apertar aqui, ó, ficou fixo. Certo?
mas eu tenho uma piramidal. Olha só, a piramidal, será que dá certo? A haste é 1/8. Se a haste é 1/8 e a sua pinça é de 1/8, vai dar certo. Ah, mas eu vou usar uma fresa de 2 cortes esférica. A ponta dela é esférica. E olha só, o corte dela tem 375, que é 1/8 também, é a mesma medida da haste. Vai dar certo? 1/8, 1/8. Perfeito. Dá para colocar uma fresa raiada de 0,6. É uma fresa raiada de 0,6. Dá certo? A haste dela não é 1/8? Olha só. Normal. Eu estou aqui com uma de 2 cortes reto paralelo de 1 milímetro. Vai dar certo? Perfeito. Por que eu estou repetindo isso? Porque é onde todo mundo tem dúvida. Todo mundo tem essa dúvida. Pensa que vai mudar a ponta, não vai mais servir na sua máquina. Não interessa a ponta, o que interessa é só a haste. Esse daqui é a haste. Tá? Vamos deixar aqui a maquininha de lado. A Dremel. O meu spindle é R11 refrigerado a água, que usa uma pinça R11. Vai funcionar? Eu tenho uma pinça R11 com um furo de 1/8. Ó. Dá para colocar a piramidal? Dá para colocar a piramidal. Dá para colocar uma fresa esférica de 2 cortes de titânio com 375 de ponta e 375 de haste? Dá para colocar. Normal. Certo? Então, eu quero colocar uma broca de 2 milímetros. A broca tem aquele anelzinho. Dá para colocar? Normal. Ele vai entrar aqui. Certo? Se o furo da sua pinça, quando eu falo pinça, não interessa se é R11, se é a pinça da micro retífica, se é a pinça da Makita ou da Bosch. O furo dela, independente do modelo, tem a mesma medida da sua ferramenta, da sua... Eu não posso falar fresa, porque às vezes você está querendo colocar uma broca. Vai dar certo? Independente. Se a haste dela tem a mesma medida do furo, vai funcionar tranquilamente. Olha só. E se o spindle for ER16? Olha só. A gente vai ter aqui uma pinça ER16. Ela é muito grande, mas o furo é pequeno. Opa! Mas o furo é pequeno. Tá vendo? Olha só. Perfeito. Tá vendo? Dá para colocar a fresa de gravação? Dá para colocar a fresa de gravação. E se eu quiser colocar uma fresa raiada? Essa aqui é a fresa raiada de 3 milímetros. Mas 1/8 é 375. Vai dar certo? É 3 milímetros daqui, na ponta. Isso daqui tem 3 milímetros. Exato. Mas aqui está em polegada. Olha só que interessante. Aqui tem uma medida em milímetro. Aqui tem uma medida em polegada. Então eu tenho 3 milímetros aqui e 1/8 aqui. Dá certo? Tranquilamente. E se for ER20? É muito grande, você lembra? Olha. Não, vamos usar essa. Quando você for usar aqui, ó. Quando você for usar uma ferramenta com a haste de 6, você vai usar uma pinça com furo de 6. Quando for de 4, você vai usar de 4. Mas agora a gente está falando da fresa de 1/8. Então eu tenho uma pinça de 1/8 que eu vou colocar no meu spindle compatível e vou colocar a ferramenta com a haste de 1/8. Olha como esse tipo de pinça é preciso. Só de tentar colocar ela aqui, ele já começa a dar aperto. Né? Eu tenho que soltar ele aqui um pouquinho para colocar. Na hora que apertar aqui, isso daqui não sai mais. Certo? Dá para colocar a fresinha de gravação no spindle R20? Dá. Tá vendo? O que importa não é o modelo. R20, R16, o que importa é o furo. Dá para colocar uma pinça aqui de R11? Eu tenho uma pinça R11 de 1/8. Dá? Não. Ela vai entrar lá dentro. Então não tem jeito. Vamos colocar aqui a pinça compatível com um furo compatível. Certo? Dá para colocar uma broca dessa? Não. Não dá para colocar.
eu acho que eu consegui explicar todas as possibilidades aqui. O vídeo acabou ficando longo, né? Deve ter dado mais de meia hora de vídeo. Mas é importante. Isso daqui é muito importante para quem está começando. Porque já me aconteceu várias vezes do cliente comprar uma ferramenta e não conseguir usar. Isso daí é muito ruim, sabe por quê? Você está precisando da ferramenta para fazer um trabalho. Você não sabe identificar qual que vai funcionar e qual que não vai. Você vai acabar comprando errado, vai demorar para o correio te entregar essa ferramenta. Quando ela chegar na sua mão, você testar, não vai funcionar. Vai ter garantia? Não tem garantia. Por quê? No anúncio, se você der uma olhada aqui no anúncio, tem a medida da fresa. No anúncio tem o desenho, eu tenho aqui o texto explicando haste de 6 mm, diâmetro do corte de 6 mm, no caso dessa aqui, que seria essa. Tá? Esse anúncio que está aqui, você não vai conseguir ver porque a intenção não é mesmo mostrar esse anúncio aqui. Né? Isso vai acontecer em qualquer anúncio. Essa ferramenta, depois que você comprou ela, não serviu na sua micro-retífica, não é culpa do vendedor, não é minha culpa. A culpa é sua porque você não assistiu o vídeo ou não soube entender que a haste é de 6 mm e aqui é 1/8, não consegue colocar. Aí o que isso vai acontecer? Eu não vou te dar garantia, porque não é um produto estragado, não é um produto com defeito nem nada assim. Você simplesmente comprou errado. Eu troco, não tenho intenção de te vender uma coisa que você não vai usar. Apesar de eu aconselhar você ficar com ela, que uma hora você pode precisar. Mas eu posso trocar, mas você vai ter que me mandar de volta, vai gastar um frete para ela voltar. Quando ela chegar na minha mão, eu vou conferir se ela não for usada. Provavelmente não foi usada, porque nem serve na sua máquina. Daí eu vou fazer a troca, né? Vai ter diferença, se eu tiver que te voltar o troco, eu vou voltar tranquilamente. Mas você vai ter que pagar outro frete. Então quer dizer, eu te mandei a ferramenta, demorou 2, 3 dias para chegar. Você vai ter que me mandar de volta, vai demorar mais 2, 3 dias para chegar aqui. E eu vou avaliar e vou fazer a troca mais 2, 3 dias. Isso daí vai te tomar uma semana. Então, presta atenção. Olha sempre a haste. Não é, a gente não está falando aqui que o que interessa é a haste, não o corte. Então vamos... Você quer cortar plástico? Você presta atenção no corte. Vai servir na sua ferramenta? Presta atenção na haste. Ó, serve aqui e vai servir em qualquer outra máquina se eu tiver esse diâmetro de pinça. Certo? Eu espero ter tirado todas as dúvidas aqui a respeito disso. Qualquer dúvida, não precisa te preocupar. Coloca a pergunta aí no anúncio. Eu sempre tento responder o mais rápido possível. Esse vídeo vai estar no YouTube. Não adianta colocar pergunta no YouTube, que eu não consigo responder, não é nem por má vontade. O YouTube simplesmente não funciona direito, eu não consigo ir lá e responder a sua pergunta. Pode ser uma burrice minha, não tem importância, mas assim, não coloca. Se você colocar, não vai ter resposta, certo? No Mercado Livre, eu consigo colocar. Na hora de colocar a pergunta, presta atenção se o vendedor é o código G. Porque eu não posso garantir outro vendedor se copiou meu vídeo, por exemplo, porque ele já copia minhas fotos, né? A maioria dos vendedores estão copiando minhas fotos, porque parece que não sabem fazer foto de ferramenta. Eu não posso garantir, né? Se algum vendedor usou meu vídeo indevidamente, sem a minha permissão, eu não tenho culpa, tá? Se depois você comprou uma ferramenta dele e não funcionou, você vai reclamar com ele. Vê se o vídeo está no anúncio do código G, é o único que garante, né? Qualquer coisa que acontecer, eu vou estar disposto a resolver. Mesmo que foi errado, você comprou errado, estava com pressa, não deu tempo de prestar atenção, o anúncio tem muita informação, fiquei confuso, estava com pressa, acabei comprando. Não preocupa, eu vou tentar resolver. Mas às vezes você vai ter que gastar mais dinheiro ou vai tomar mais tempo. Talvez não é interessante. Então, eu aconselho dar uma olhadinha direitinho aqui, ó. Tem o desenho da ferramenta, tem aqui mostrando a haste, mostrando o corte, mostrando o tipo do corte, o comprimento dela. De repente, às vezes sua máquina não sobe muito, né? Se for uma CNC, ela não sobe muito, uma fresa é muito comprida, né? Pensa bem, se você não tem espaço nem para colocar a sua ferramenta, vou pegar na broca só de exemplo, né? Não tem espaço ali na sua máquina para subir. Então, é tudo medida importante para você observar antes de fazer a compra, tá? Qualquer dúvida, pode fazer pergunta.
É final de semana, é feriado? Não importa. No Mercado Livre, se você fizer pergunta, eu vou responder assim que eu tiver acesso à internet. Às vezes eu também estou me divertindo por aí, né? Às vezes eu estou com a minha máquina ligada, eu não escuto a pergunta chegando, mas eu vou responder, tá? Eu espero de coração que isso daqui tenha ajudado alguém. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode contar comigo. Um abraço, pessoal.